Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar terceiro Nef, capítulo 17, 18 e o 19. Só 3 capítulos aí. Vamos partir com a meta hoje aqui. O capítulo 17, eles são 25 versículos. Vamos ver se a gente consegue chegar até o versículo 14. Depois eu quero ler um comentário que tem aqui no canal. Tá bom, vocês? Vou deixar o comentário por final aqui. Então vamos lá. Começando aqui no versículo 1, que havia acontecido antes é que Jesus Cristo estava ministrando os nefitas, mostrou as marcas dos cravos nas mãos, nos pés, estava ministrando a ele. E aí, então, a gente entra aqui no capítulo 17, versículo 1, dizendo assim, ó. Eis que, então, aconteceu que depois de haver proferido essas palavras, quais palavras aqui, né? Do capítulo anterior, capítulo 16, a qual Jesus Cristo falou sobre as tribos de Israel, que ele tinha que ministrar ainda, né? E que também ele falou que tinha outras ovelhas que não era daquele aprisco. Ele falou que tinha lá em Jerusalém, ele disse isso se referindo às ovelhas que estavam aqui. E que novamente ele disse aqui que era outras ovelhas que não era dali também, nem de Jerusalém, que ele também iria ministrar. Então foram essas palavras de Cristo aqui. E ele continua. Jesus novamente olhou para a multidão que o rodeava e disse-lhe: Eis que meu tempo está próximo. Essa palavra, né, quando diz o meu tempo está próximo, a gente tem que juntar ela aqui com o versículo 4, que é duas compromissos, né? O tempo dele acabou, ele está significando que ele estava ministrando entre os nefitas ali e falou: o meu tempo acabou, eu tenho que fazer outras coisas. É dito lá no versículo 4 o que ele tinha que fazer, né? Vamos ler o 4 rapidinho e a gente volta aqui para a mensagem, ó. No versículo 4, ele fala de 2 compromissos que ele tinha, por isso ele fala: meu tempo está próximo, ou seja, acabou o tempo aqui com vocês. Ele diz assim no versículo 4: Mas agora vou para o Pai, e vou também me manifestar às tribos perdidas de Israel, porque não estão perdidas para o Pai, pois ele sabe aonde as levou. Então, o compromisso que Jesus Cristo tinha era de ir até o Pai e também ir às outras tribos perdidas, que para ele, para o Pai, não estavam perdidas, porque ele que levou elas para outros lugares. Então, esses 2 compromissos aqui. Então, quando ele fala meu tempo está próximo, é porque deu tempo ali com os nefitas e agora ele tinha que fazer esses outros 2 compromissos aqui. Vamos continuar aqui, voltando aqui para a terceira Nef, 17, versículo 2, ele diz: Percebo que sois fracos, que não podeis compreender todas as palavras que o Pai me ordenou que dissesse nesta ocasião. Então, ele observou primeiro aqui, né? Percebo que sois fracos, ou seja, ele tinha ensinado tantas coisas a eles, né? O sermão do templo, né? Muitas coisas ali. Então, é muito assunto para eles absorverem. Até para nós, quando nós estudamos aí o Sermão da Montanha, é muita coisa para a gente aprender ali. Então, ele falou: eu percebo que vocês não estão conseguindo entender mais as coisas que eu estou falando. Vocês não... Inclusive, tinha algumas partes do discurso que ele voltou a repetir. Por quê? Porque tinha pessoas que não estavam entendendo o que ele falou a respeito da lei de Moisés ter sido cumprida, né? As coisas passadas já foram e agora todas as coisas serão novas. Então ele repete essas coisas. Por quê? Porque na mente das pessoas elas não estavam captando. Esse versículo 2 aqui, conforme eu já mencionei, eu sempre lembro da conferência geral. Sábado e domingo nós tivemos conferência geral, são praticamente aí aproximadamente 10 horas de discursantes, né, para nós ouvirmos, e aí então é muito assunto para nós absorvermos de uma vez só. Eu sempre lembro dessa escritura, agora eu estou fraco, eu não consigo absorver todas as coisas. Ainda bem que fica gravado, a gente pode estudar depois os discursos da conferência, né? É uma bênção aí para nós. Mas aqui Jesus Cristo então falou: percebo que sois fracos, né? Que não podeis compreender todas as coisas agora, que o Pai me ordenou que as dissesse nesta ocasião. Então, muito importante. Às vezes, o que nós queremos ensinar aos nossos filhos não é naquela ocasião. A gente tem que pegar ocasiões oportunas, ou ocasiões em que realmente eles vão aprender, né? Realmente, às vezes, as crianças estão dispersas, brincando, e no momento em que elas estão mais concentradas, nós podemos ensiná-las. Então, existe um momento certo ali de ensinar. As pessoas aprendem quando elas estão prontas para aprender, não quando eu estou pronto para ensinar.
Então, esse é um ensinamento aí que eu já aprendi também na conferência. Então, vamos continuar aqui, né? Por conta que eles não podiam compreender naquela ocasião, Jesus Cristo diz aqui, ele dá uma instrução para eles no versículo 3. Ele diz o seguinte para eles: portanto, ide para vossas casas, meditai sobre as coisas que eu disse, e pedi ao Pai, em meu nome, que possais entender. E preparai a mente para amanhã, e eu virei a vós outra vez. Então, apesar de muitos compromissos que Jesus Cristo tinha, com certeza, e ele falou: olha, não adianta eu ensinar agora, vão para casa, amanhã vocês voltam com a mente mais preparada, né? Então, aqui ele falou dois convites. Primeiro, meditai sobre as coisas que eu disse, tá bom? Pensar a respeito dos ensinamentos que ele trouxe. Depois ele falou, pedir ao Pai, ou seja, fazer oração para que possamos compreender as coisas que o Senhor está dizendo. Isso nós devemos fazer sempre, por meio das Escrituras, pedir ao Pai, em nome de Cristo, que possamos entender o que estamos estudando, tá bom? De igual modo, as palavras, né, dos profetas que foram proferidas também, a gente deve buscar a Deus compreensão do que se trata os discursos, quais as partes que se aplica à minha vida, a gente tem que buscar um discernimento aqui, tá bom? E a outra parte que ele falou é preparar a mente para amanhã. Como que eu posso me preparar para receber ensinamentos, hein? Eu fico imaginando chegando na igreja atrasado, eu não vou estar preparado, eu não vou ouvir, eu não vou estar preparado ali para tomar o sacramento. Então, existe uma preparação antes, tá bom? Então, aqui, só revisando o versículo 3, ele falou de três coisas. Meditar sobre essas coisas no coração, ele fez três convites. Meditar essas coisas aqui que eu disse. Ele falou, pedir ao Pai em meu nome, para que possais compreender. E em terceiro, ele fala, preparai a mente para amanhã. Eu acho que isso aqui deve ser regra básica para todos nós. O versículo 4 aqui, né, fala do porquê que ele tinha que ir, que é os dois compromissos que nós já lemos aqui no versículo 4, que ele tinha que ir ao Pai e também se manifestar a outras tribos de Israel. Então, vou pular o 4 aqui, porque já foi lido. Vamos lá, o 5. E após dizer, né, para eles irem para casa, meditar sobre essas coisas, orar ao Pai, preparar-se para amanhã, o que que acontece? Versículo 5. E aconteceu que depois de assim haver falado, Jesus olhou novamente para a multidão que o cercava. Ou seja, eles não foram embora, né? Eles cercaram ali, ficava cercando Jesus Cristo ali, não foram embora. E o cercava e viu que estavam em lágrimas, olhando fixamente para que, como se quisesse pedir-lhes que permanecesse um pouco mais com ele. Veja que eles não ousaram pedir, né? Não vai embora, não. Eles não ousaram, mas Jesus Cristo, conhecendo os pensamentos deles e vendo que eles estavam em lágrimas ali, eles queriam que Jesus Cristo ficasse mais com ele ali. Porém, não adiantaria Jesus Cristo ensinar eles aquela ocasião, né? Então, por quê? Porque a mente deles não conseguiu captar todas as coisas que o pai mandou ele falar, por isso ele falou, volta amanhã. Então, ao invés de ensinar, ele apenas ministrou eles de outras maneiras, ele vai abençoar a vida deles, tá bom? Vamos conferir aqui, ó, versículo 6 em diante. E disse-lhes, eis que minhas entranhas estão cheias de compaixão por vós. Tende enfermo entre vós, trazei-o aqui. E há entre vós coxo, cego, aleijado, mutilados, leprosos, ou atrofiados, ou surdos, ou pessoas que estejam aflitas de algum modo? Trazei-os aqui e eu os curarei, porque tenho compaixão de vós, e minhas entranhas estão cheias de misericórdia. Ouve. Então, aqui, né, ele falou, vou ministrá-los, traz aqui os doentes que eu vou curar. Entre os aleijados, todos, ele falou sobre mutilados. O que é mutilados? Mutilado é uma pessoa que perdeu parte do membro, perdeu um braço, perdeu uma perna, né? E devemos lembrar que o sinal da morte de Cristo, houve terremotos, muitas catástrofes nessa terra, e deve sim ter deixado muitos mutilados. Não sei como, mas Jesus Cristo ele restituiu a esses mutilados também a parte de seus corpos. Então, o poder do Salvador não é incalculável, não tem como nós compararmos, tá bom?
Então, ele curou ali, ele pediu para trazer ali. O interessante que eu marquei aqui, quando ele diz, né? Trazei aqui e eu os curarei, né? Todos que estão doentes, enfermos de alguma maneira, psicológica, emocional, trazei-os aqui e eu os curarei. E aqui nessa parte eu lembrei de pessoas que estão enfermas de alguma maneira, emocionalmente, psicológico, que estão sem Deus, estão vivendo doente espiritualmente, sem a presença de Deus. Não só eu, mas todos nós devemos trazer essas pessoas para o Evangelho. Para quê? Para que Jesus os cure. Jesus, é em Jesus que está a cura. Bom, então nós devemos trazer sempre essas pessoas aqui. Continuando aqui, do versículo 8 em diante, vamos ver se a gente chega até o 14 aqui. Pois percebo que estáis desejosos que eu vos mostre o que fiz a vossos irmãos em Jerusalém, pois vejo que vossa fé é suficiente para que eu vos cure. E aconteceu que depois de haver assim falado, toda a multidão começou de comum acordo adiantou-se com seus doentes e aflitos e coxos, e seus cegos e seus mudos, e com todos aqueles que estavam aflitos de qualquer forma, e ele os curou a todos, à medida que foram conduzidos à sua presença. E todos eles, tanto os que haviam sido curados, como os que eram são, né, fisicamente ali, prostraram-se aos seus pés e adoraram. E todos os que puseram dentre a multidão, puderam, né, dentre a multidão, beijaram-lhe os pés de modo que banharam com suas lágrimas, né, lavaram o pé do Salvador ali com suas lágrimas, né? Tanto os que ele haviam curado, mas também aqueles que estavam são, que não precisava cura nenhuma também, estavam lá, todos que conseguiram chegar ali e beijar os pés do Salvador, banharam ali, né, com suas lágrimas ali o pé do Senhor. Versículo 11 em diante, e aconteceu que ele ordenou que as criancinhas fossem levadas à sua presença. E levaram, pois, as suas criancinhas, colocou-as no chão, ao redor dele. E Jesus ficou no meio, e a multidão cedeu espaço até que todas as criancinhas fossem levadas a ele. E aconteceu que, após todas elas terem sido levadas, Jesus estava no meio, e ele ordenou à multidão que se ajoelhasse no chão. E aconteceu que, depois de terem todos se ajoelhado no chão, Jesus gemeu em seu íntimo e disse: Pai, estou angustiado em virtude da iniquidade do povo da casa de Israel. Vamos finalizar por aqui o nosso estudo, né? Algumas observações. Jesus Cristo fez em todas as criancinhas ali, ele estava no meio delas, então todo mundo se ajoelhou, ele ia abençoar essas criancinhas, a gente pode continuar o estudo amanhã, mas no momento em que ele está no meio das criancinhas, repare o que ele diz ao pai, né? Ele gemeu em seu íntimo, algo lhe doeu ali, né? As entranhas encheram de compaixão, de misericórdia pelas pessoas, e ele diz ao pai: estou angustiado em virtude da iniquidade do povo da casa de Israel. Agora, o que tem a ver Jesus Cristo no meio das criancinhas ali, no meio delas, e ele lembrar, né, da casa de Israel, a iniquidade da casa de Israel? Penso eu que aqui é um contraste, né? As criancinhas, elas são puras, não têm pecado. Então, estando no meio dessas seres tão puros, seres tão sem pecado ali, né? Vendo a ingenuidade, a pureza de uma criança que nós conseguimos enxergar vendo uma criança, vendo essa pureza, ele lembra também da casa de Israel, em qual iniquidade a casa de Israel está. Então, isso mexeu muito com Jesus Cristo aqui nessa ocasião. Então, vamos finalizar a mensagem por aqui, né? Já que falou das criancinhas aqui, eu gostaria... Algumas religiões acreditam, né, que as criancinhas nascem com pecado, né? Por causa da transgressão de Adão e Eva. Vou compartilhar algumas escrituras aqui que mostram que as criancinhas, elas são puras, que não têm pecado, tá bom? Lá em Mateus 18, Mateus 19, Jesus Cristo ensinou: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E em outras escrituras também, ele pede que nós sejamos como criancinhas, submisso, manso, humilde, paciente, cheios de amor, né?
Assim como uma criança se submete a seu pai, nós também devemos nos submeter ao Pai Celestial. Então, as criancinhas, elas são puras e imaculadas, tá bom? Elas não têm pecado e o Senhor nos convida a ser como criancinhas. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, versículo 9, ele diz assim: porque eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, né, que em algum tempo, porque eu em algum tempo vivia sem lei, é uma criancinha. Uma criancinha não tem pecado. Ele fala que quando ele conheceu a lei, então reviveu o pecado nele, ele adquiriu o pecado, tá bom? Então, quando ele vivia sem lei, é uma criancinha tão pura, ela não tem o que é o pecado, primeiramente dito aqui para nós. O pecado é agir conscientemente contra a vontade de Deus, tá bom? É ir contra os mandamentos de Deus. Uma criancinha, ela é incapaz de pecar. Continuando aqui, nós temos aqui, ó, um comentário que eu peguei da igreja aqui, eu não lembro o site que eu peguei, mas diz assim as palavras. Muitas religiões cristãs acreditam que todas as criancinhas é pecadora por nascerem devido à queda de Adão. Contudo, Deus considera as pessoas responsáveis apenas pelo pecado pessoal e não pela transgressão de Adão. Aí tem a referência aqui, regra de fé, a segunda regra de fé, né? Cada um será responsável pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Moroni também, ele diz o seguinte, lá em Moroni capítulo 8, o versículo aqui, eu acho que eu não anotei. Mas é lá no capítulo 8, eu vou anotar o versículo aqui depois. Diz assim: e pelo poder do Espírito Santo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, é o versículo 8: ouve as palavras de Cristo, teu Redentor, teu Senhor e teu Deus. Eis que viram ao mundo não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Portanto, as criancinhas são sãs. E por serem elas incapazes de cometer pecado, portanto, a maldição de Adão é delas removida por minha causa. Qual que é a maldição de Adão? Aqui a maldição de Adão é uma referência à queda, né? Devido à queda vir ao mundo, ou seja, por meio de Adão veio a morte física e a morte espiritual, o afastamento da presença de Deus. Então essa que é a maldição de Adão aqui. E aqui nessa escritura, o Senhor está falando que removeu a maldição nas crianças, ou seja, as crianças não têm o pecado, e também a maldição de morrer, todos vão ressuscitar. Então a maldição é removida em Cristo, tá bom? É isso que ele está falando aqui. Então vou voltar aqui. Portanto, a maldição de Adão é delas removida por minha causa, de modo que sobre elas não tem poder. E e a lei da circuncisão foi abolida por minha causa. O versículo 14, lá em Moroni 8, também diz assim: eis que vos digo que aquele que pensa que as criancinhas necessitam de batismo, eis que está no fel da amargura e nos laços da iniquidade, porque não tem fé, não tem esperança e não tem caridade. Versículo 10 de Moroni 8. Versículo 15, desculpa. Pois é grande a iniquidade supor que Deus salva uma criança em virtude do batismo, ao passo que outros devem perecer por não ter sido batizados. Então, aqui deixa muito claro, né, mostrando que as criancinhas elas são puras. Nós, quando nascemos nessa terra, é como se fosse um HD novinho, sem pecado, nada, prontos para começar a aprender e viver uma vida, tá bom? Ao longo do tempo, conforme o próprio apóstolo Paulo falou, quando nós conhecemos a lei, aí assim o pecado entra em nós, né? Porque nós quebramos a lei. Difícil, né? Não tem como a gente não quebrar a lei. Mas Jesus Cristo resolveu isso por meio de sua expiação também. Bom, é essa a mensagem. Vou parar aqui então no capítulo 17, versículo 14. Amanhã a gente continua do versículo 15 em diante aqui. Tá bom? Gratidão por todos os dias vocês estarem aqui estudando essa mensagem comigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu ler rapidinho aqui a mensagem aqui a mensagem da Yara Cristina, minha filha do coração, né? Ela falou do que amou a conferência geral.
Tem também a mensagem aqui do Antônio Pereira, ele escreveu aqui: Bom dia, irmão Vanderlei, gratidão pela sua mensagem, foi uma ótima conferência, eu estou assistindo em Castelo Branco, Portugal, até amanhã. Gratidão, Antônio, pela sua mensagem. E teve a mensagem da Maria de Fátima aqui também, que ela falou: eu ainda não encontrei, né, essa parte que você está falando da citação do dia. Eu vou mostrar aqui rapidinho pelo meu celular como é que é, tá bom? Rapidinho aqui, aí para quem não tá achando, né, no caso então da Maria aqui, ó. Então eu tô aqui na tela, acho que aparece ao contrário para vocês. Mas aqui é o Biblioteca do Evangelho, tá bom? O aplicativo da igreja aqui, ó, Biblioteca do Evangelho. Aí você vem aqui e aperta na página inicial, que parece que tem uma casinha aqui, ó. Vamos lá. Isso, aí vai para essa página. Essa página, nós arrasta tudo aqui, ó. No final tem aqui, ó, citação do dia. Tem também o versículo do dia aqui, ó, tá bom? E logo, logo vai ter a citação do dia do dessa conferência que passou, né? Ainda eles vão atualizando, aí vai começar a ter a conferência dessa próxima que teve agora. Por enquanto está na conferência da semana dos 6 meses passados. Logo, logo eles atualizam, né? E aí a gente pode estudar a citação do dia dessas semanas também, né? Ou seja, dessa conferência que nós estamos agora atualizada. Então, eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.